Ele. Isso quer dizer, pastora Adriana? Irmãos, boca no pó, para a gente poder ter esperança, para a gente dar a nossa face a que o fere, para a gente não ser rejeitado pelo Senhor. Eu estou falando todos os versículos, amém? Para que a gente entenda que às vezes, quando a gente fica entristecido, amém? Deus usará de compaixão para com as nossas vidas. Ainda que a gente seja aflige, porque quando Ele nos aflige e nos entristece, Ele tem um propósito. Apesar de tudo isso, irmãos, para a gente poder entender tudo que Deus está falando conosco, essas ações que a gente tem que ter, a gente precisa assentar-se solitário e ficar em silêncio. O que é o silêncio hoje em dia numa terra barulhenta? Cadê o silêncio, irmãos? Porque eu não é a igreja, a gente fala aqui o que é a realidade do nosso dia a dia. A gente não fica contando história, maquiando as coisas. A gente fala aquilo que a gente está vivendo. O silêncio é ouro hoje em dia. Porque onde você vai é barulho. É barulho do celular, é barulho dentro do ônibus, é barulho dentro do carro, é barulho do seu lado direito, é barulho em tudo quanto é lugar. O povo é barulhento, as pessoas estão barulhentas. Nós ficamos também, irmãos, num agito para lá e para cá. Sabe, falando, resolvendo, e é isso e aquilo. Eu não é. E fala com um e fala com o outro, resolve isso, resolve aquilo. É um que chama no celular, é a notícia na televisão. Irmãos, e a palavra do Senhor está dizendo, aceita-se solitário e fique em silêncio. Principalmente a mulher, né? Que fala e quer falar e cada vez mais, não é? E aí o marido fala, pelo amor de Deus, que tanto... Irmãos, vamos dar um pouco de risada agora? Glória a Deus. Irmãos, eu vi hoje o pastor Cláudio Duarte, né? Eu não sou muito assim, eu vou ser sincero, eu não sou muito fã, assim, sabe? De algumas coisas do pastor Cláudio Duarte. Mas uma coisa que ele falou que a mulher, ela é assim. Ela chega no marido e ela fala assim, bem, você viu o que a vizinha fez? Porque aconteceu um negócio na casa dela. Então, bem, mas aí eu vou no cabeleireiro e eu vou fazer o meu cabelo, entendeu? Mas aí também está um problema lá na escola que eu preciso resolver. Nossa, bem, a máquina de lavar quebrou, a gente precisa consertar. Nossa, bem, está faltando... Aí ele termina a história e ele fala assim, mas espera aí. Que ela está querendo falar o quê? Espera aí, é o açougue? É o filho... É o quê? A vizinha? Qual é a mensagem subliminar? Qual é a mensagem secreta que ela está querendo, essa mulher está querendo? Não é assim? Então, irmãos, a gente tem que parar, principalmente a mulher, né? Ela tem um tufão, ela tem um vulcão dentro dela. Que o homem, né? Eu dou palmas assim para o homem, sabe? Eu bato palmas para o homem. Eu sou super fã da mulher, a mulher é maravilhosa, a mulher ela é demais, né? Ela é a costela do homem. Mas eu bato palma para o homem, porque o homem só olha, né? Assim, ele é um pouquinho assim, meio devagar também, né? Tem que ser um assunto de cada vez, né? Entendeu? A gente tem que falar pausadamente. Porque primeiro você fala um assunto, espera ele resolver, para depois, daqui 10 anos, a gente falar o próximo assunto, né? Mas assim, eu bato palmas, amado, para a posição do homem, né? Porque ele em si, né, na segurança dele ali, no trono dele, ele ouve, né? E ele só olha, né? Né, irmã Maria? Só olha assim, entendeu? Aí ele pensa, ó, vocês estão gostando, está parecendo culto de casais, né? Não, aí o homem, a gente olha assim para ele, e ele pensa, né? Aí você falou tudo, aí ele olha e você fica esperando ele falar alguma coisa. Aí a gente fala assim, mas você não vai dizer nada? Ele falou assim, mas eu ainda estou pensando. Isso dá um nervoso, né? Entendeu? É difícil, irmãos. Então eu louvo ao Senhor pela vida do homem, porque ele é tranquilo, ele é sereno, entendeu? E ele resolve tudo no seu tempo. Mas a gente acha que ele demora um pouco para resolver, mas está tudo bem. Então, em relação a isso, é verdade, irmãos. A gente sente o turbulhão dentro da gente, mas nós temos o Espírito Santo. E a gente precisa, irmãos, ir na contramão desse tempo. Dessa correria, aonde achar? Por isso que às vezes é importante, né, mulher, a gente deixar o homem sozinho um pouco, né, pensando um pouco, tranquilo, e o homem também, né,
por si também deixar a sua esposa. Irmãos, é tão interessante a gente ter um quarto de oração, um lugar de oração, você sabia? Faça da sua casa um lugar de oração. Sabe, você tem um quarto que você possa entrar e falar com Deus na hora que não tem ninguém, né? Tem pessoas, irmãs, que oram no banheiro, porque ele se sente bem, ela se sente bem ali no banheiro. É um lugar que fica ali tranquilo para ter um momento ali com Deus. A gente precisa ficar um pouco solitário, igreja. Nós precisamos ficar um pouco solitários para a gente poder sentir que a gente precisa de Deus. A gente se enche tanto de multidões, a gente se enche tanto de pessoas, a gente se enche tanto de afazeres, que a gente acaba se enchendo dessas coisas e não dá lugar a Deus. Então vamos pensar nesta noite, amém? Vamos pensar nessa noite que a gente precisa se assentar mesmo solitário, ficar um pouco em silêncio, porque Deus vai se colocar sobre nós. Olha, tudo que está fora da caixinha, da casinha, o Senhor vai colocar no seu devido lugar. Tudo que está fora, irmãos, tudo que está bagunçado, o Senhor vai colocar, amém? Então é um culto tranquilo, é um culto com poucas pessoas hoje. Mas o Senhor, Ele está trabalhando, o Senhor está falando conosco. Então essa palavra também fica para mim também, né? Para mim poder aprender que é necessário ficar em silêncio. E Deus, Ele prepara esses momentos para nós, sim. Ele vai preparar esses momentos para nós, porque é só a gente dar oportunidade para Deus. E Ele vai preparar esses momentos. Você tem um carro, às vezes você para debaixo de uma árvore, está aflito, né? Está ali, agitado. Se você tem um tempinho, para debaixo de uma árvore, sente a presença, a brisa da árvore, escuta os passarinhos e escuta a voz de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Alguém quer dar algum testemunho? Tem alguma coisa, pastor Paulo, antes da palavra? Tranquilo? Amém? Tem? Testemunho? Não, né? Tá tudo certo? Tudo bem, irmãos? Glória a Deus. Como que foi a semana de vocês? Eu espero, né, que tenha tido vitórias. Creio que teve grandes desafios. Mas eu quero dizer que nesta noite, irmãos, de hoje para amanhã, muita coisa pode mudar. Então, se você crê, você verá a glória de Deus. Porque essa é a campanha, a sexta-feira, né? Eu falo assim, um culto de oração. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso, Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a palavra do Senhor em Lucas 1,37 diz, né? Vamos lá, vamos colocar lá. Lucas, né? Lucas 1,37. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Romanos. Porque aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Mas a gente precisa, irmãos, entender que para Deus nada é impossível. Só que a gente precisa ter essa fé. Amém? A gente precisa desenvolver essa fé. Porque para Deus nada é impossível. Mas a gente precisa desenvolver a nossa fé. Amém? A gente precisa entender que eu e você viemos aqui buscar uma resposta de oração. Buscar Deus. Mas a gente precisa entender, irmãos, que Deus, aquele que vem até o Senhor, de maneira nenhuma sairá de mãos vazias. De maneira nenhuma o Senhor lança fora. E que Ele é presenteador. Eu tenho certeza, irmãos, que eu tenho sido presenteada pelo Senhor. Eu tenho sido tão presenteada pelo Senhor. E eu me alegro quando eu ouço testemunhos de pessoas falando o quanto Deus tem feito. O quanto Deus tem realizado, irmãos. Seja livramentos, amém? Tudo é bênção. Sejam respostas de orações. Sejam sonhos que você depositou aos pés do Senhor e já está começando a acontecer. Amém? Sonhos, coisas materiais, louvado seja Deus. Coisas espirituais, louvado seja Deus. Porque tudo é para a glória de Deus. Então, Deus é maravilhoso. E essa palavra dessa noite não é uma palavra muito fácil, não. Né? A gente começou assim, descontraindo um pouco, né?
Mas é uma palavra, irmãos, assim, para fazer a gente pensar. Porque você é um guerreiro do Senhor? Você é uma guerreira? Sim ou não? Fala assim, eu sou uma guerreira do Senhor. Irmãos, nós somos soldados de Cristo. Então, se a gente está nessa chuva, é para si? Não tem como. Não vai ter jeito. É isso mesmo, pastora Rita. Nós já estamos inseridos nessa nuvem de glória. Porque é fato, irmãos, nós estamos inseridos numa nuvem de glória. Amém? Eu vou tentar dar um testemunho. É assim, Guilherme, entendeu? Toda sexta-feira tem. Entendeu? É assim, sabe? É tão assim, que é tantos livramentos, entendeu? O Satanás vem até você, mas não consegue. Porque Deus, é isso as coisas, irmãos. Isso é para a glória de Deus. E se essas coisas estão acontecendo, é porque eu e você, nós estamos no caminho certo. Amém? Nós estamos no caminho certo. Porque novas são a cada manhã as misericórdias de Deus. Deus faz coisas novas, o apóstolo Paulo diz, né? Que a gente vive uma vida nova. A partir do momento que a gente aceita Cristo, nós viveremos coisas novas. Então eu creio nessa palavra que a gente vive coisas novas. Então vocês estejam preparados para essa palavra. Vamos abrir, irmãos, em Marcos. Sabe, é interessante o livro de Marcos. O livro de Marcos, ele fala muitas coisas, assim, irmãos, de guerra espiritual, de testemunhos, né, dos feitos de Jesus. Assim, muitos milagres, né? Ele resume bem. E essa passagem, irmãos, está em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Você acha que você está preparado ou preparada nesta noite? Amém? A gente tem que estar. Irmãos, é uma palavra assim que, ó, tempestade apaziguada. Amém? É o título de Marcos capítulo 4. Na minha Bíblia está assim, ó, a partir do 35. Tempestade apaziguada. Se nós formos observar, nos versículos anteriores, existem várias parábolas, amém? Que Jesus estava contando aqui para os discípulos. E aqui no 35, vai falar sobre uma tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Quem que disse? Jesus. Amém? Todos estão aqui? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro. Como? Passemos para o outro? Ok, então 1, 2, 3. Você vai falar comigo. 1, 2, 3. Passemos. Nossa, eu não ouvi direito. 1, 2, 3. Ok, vocês vão passar para o outro lado? Sim ou não? Eu também vou. Passemos para o outro lado. Irmãos, a pregação é assim. A pregação é um diálogo, amém? Que tem que envolver a igreja. A gente precisa entrar na ministração. Para a gente poder entender e viver o que estava acontecendo ali. E eles quem? Os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se, fala assim, levantou-se. Levantou-se, igreja. Um grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele quem? Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E tranquilo, e despertando, dizendo-lhe, mestre,
Não se te dá que pereçamos. Eu me lembro daquele louvor, para aí, da harpa cristã. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos. E aí ele continua, amém? É da harpa cristã. Aí ele fala, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco. E aí eu não me lembro mais, mas é da harpa cristã. Então, não se te dá que pereçamos. E ele despertando, ele quem? Repreendeu o vento. Ele repreendeu o vento e ele disse para quem? Para o mar. Cala-te. Aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Aleluias. Glória a Deus. E disse-lhes, Jesus disse-lhes para os seus discípulos: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, não para por aqui, amém? Irmãos, que coisa maravilhosa. A gente olha essa tempestade como um fato consumado, um fato que ocorreu, e a gente traz, igreja, para a nossa vida. A gente traz para a nossa vida algumas tempestades que se levantam contra nós. É ou não é? A gente se depara, né, irmã Maria, com alguns ventos, irmãos, que vem contrário, que a gente não sabe de onde vem. A gente acaba sendo pego de surpresa, que a gente às vezes pensa, irmão, que nós estamos indo para uma direção do lado direito. E de repente, a gente se pega, tendo que fazer a curva e se voltar para o lado esquerdo. A gente é pego de surpresa. E a gente às vezes fica tonto no meio dessa situação. E a gente não sabe de onde veio, de que maneira surgiu. Isso são situações, são tempestades, irmãos, que aparentemente parecia que a nossa vida estava muito bem. E a gente sabe que existem tempestades que se levantam sobre a nossa vida porque nós permitimos, amém? Nós sabemos que existem tempestades porque nós cavamos e procuramos essas tempestades. Mas eu não estou falando dessa tempestade. Eu estou falando, irmãos, de uma tempestade que vem com propósito, amém? Uma tempestade que está no controle de Deus. Uma tempestade, irmãos, que está sobre a vontade de Deus. A vontade, igreja, diretiva. Amém? Na direção de Deus. E não a vontade permissiva que Deus permite. Porque Deus permite tempestades que não são da vontade dEle. Que vem sobre a nossa vida. Porque Ele permite, porque a gente quer tanto uma determinada coisa, que a gente permite que essas tempestades venham sobre a nossa vida. E porque nós temos o livre-arbítrio, o Pai nos concedeu o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Amém? Nós temos o livre-arbítrio de fazer o que quiser. O que quiser. Ninguém é obrigado, ninguém é oprimido, ninguém é amarrado. Deus não pega ninguém pelo pescoço e força. Então existe a vontade. Então Ele permite, igreja, que a gente venha passar por aquela situação. Mas aqui eu não estou dizendo da permissiva, amém? Eu estou dizendo, irmãos, que os discípulos estavam com Jesus. Andando com Jesus, vivendo numa escola de um grande aprendizado com o mestre. Uma escola que na frente, a partir do momento que eles estivessem, entre aspas, sozinhos, eles iriam ter que viver essas situações, essas experiências e aplicar os mandamentos e tudo aquilo que eles viram, ouviram e viveram quando estavam com Jesus. Então, eu e você estamos numa escola
de um grande aprendizado que é a vida. Amém? Nós estamos num grande aprendizado, irmãos, que é um processo. Diga assim, processo. Eu e você, até quando a gente ficar velhinho, irmãos, não enxergando mais, nem conseguindo andar, que seja feita a vontade de Deus, até aí nós vamos estar, irmãos, no processo da vida. O que é essa palavra processo, igreja? É o aperfeiçoamento, amém? O aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento da igreja de Cristo. Para que a gente possa chegar à estatura de varão perfeito. Para que a gente possa, irmãos, crescer na graça e no conhecimento. E ser um vaso, irmãos. Quando chegar na glória, um vaso lapidado pelo Senhor. Então nós precisamos, irmãos, estar nessa escola da vida com Jesus Cristo no nosso barco. Porque Jesus não estava fora do barco, amém? Jesus não vai estar fora do barco. Jesus, a palavra do Senhor diz que naquele dia, já sendo tarde, eles disseram, passemos para o outro lado. Essa é a escola da vida, essa é a vida espiritual, irmãos. Igreja, esse é o ensinamento, a porção da vida cristã. Que nós temos que dar continuidade. Eles andaram com Jesus, eles testemunharam a parábola do grão de mostarda, a parábola da semente. Eles estavam vivendo novas experiências com Jesus. Em todas as etapas. E conosco, irmãos, não vai ser diferente. Nós vamos estar sempre aprendendo, irmãos, aprendendo, absorvendo e aplicando. Diga assim, aprendendo, absorvendo e aplicando. Para que a gente possa ser frutífero. Porque nós precisamos dar frutos para Deus. Então, eles precisavam passar para o outro lado. E nós precisamos, irmãos, passar sempre para o outro lado. Nós não podemos e não vamos ficar parados numa estação da nossa vida, amém? Se há uma tempestade, você não vai ficar parado nessa situação. Você vai dar uma continuidade. Porque quando a gente está na presença de Deus, irmãos, aprendendo com Cristo, a gente sai de uma lição e a gente vai para uma outra lição. E por mais que a gente fale assim, não, nossa, eu já resolvi, nossa, o meu problema já foi resolvido, nossa, está tudo bem. Quando a gente menos espera, vem outro, irmãos. Ainda bem, por quê? Para nos lapidar. Porque nós somos soldados. O que o soldado tem que fazer? Ele tem que ser lapidado. Ele tem que ser experimentado. Ele tem que ter experiência. Então Jesus foi, irmãos. E quando Jesus entrou naquele barco, o que aconteceu? Levantou-se um grande temporal. Imagina um grande temporal, irmãos. Está dentro do mar por si só. O que é o mar? O mar, ele tem uma espécie assim de... O mar causa em nós vários sentimentos, não é? Quando a gente olha o mar, quando eu olho o mar, ele às vezes, depende de como as ondas vêm, não é? Depende de como que o tempo está. Se o céu está bonito, se está aquele vento tranquilo, as ondas vêm, bate serena, ela te dá uma paz, ela te dá uma calma, ela te leva a uma meditação. O mar transmite isso para a gente, é ou não é? Mas, irmãos, às vezes quando a gente vê que está nublado, né? O mar está revolto, como eles falam quando está assim, é uma ressaca. Gente, aquelas ondas vêm, vão, espuma e levanta. Você olha, parece que o bramido das ondas querem tá falando alguma coisa com a gente, é ou não é? É como se o mar tivesse assim, olha, dizendo assim, olha, eu não estou bom, né? Olha, eu tô revoltado, eu estou agitado, não é bom entrar. Então a gente começa a entender. Agora você imagine, você está tudo tranquilo, você está caminhando, você está andando com Jesus, está tudo bem. Aí você fala assim, nossa, glória a Deus, eu já saí dessa situação, eu já resolvi essa questão. Agora vamos por outro lado? Nossa, a gente vai alegre, né? Nossa, a gente vai feliz. Por quê? Porque do outro lado, assim que o mar se abrir, você vai chegar do outro lado e vai ter bênção sem fim.
Só que, irmãos, até chegar do outro lado, essa é a questão. Vai ter um processo. Então vai ter tribulação. Vai ter, irmãos, situações que a gente vai ter que enfrentar. E se levantou esse grande temporal. E eu fico imaginando, você já pensou você dentro de um barco? Quem já trabalhou no mar, quem trabalha, né, sendo navegantes, enfim, essa profissão, marinheiro, que precisa trabalhar. Irmãos, é uma inconstância direto. Não é uma inconstância? Não tem uma constância. Uma hora o mar está tranquilo, outra hora o mar não está. Mas Jesus estava ali. Mas é claro, irmãos, a partir do momento que levantou-se um vento tão grande, de maneira que começou as ondas subir por cima do barco, entrar dentro do barco. E é claro, existia uma grande possibilidade deles serem afogados, sofrerem um naufrágio. Mas, irmãos, pensa bem, a situação da nossa carne. Pensa bem você, se você tivesse ali à noite, naquele bar, no meio ali, daquelas ondas, da altura, né, que o barco se encontrava. Porque pensa bem, irmãos, essa onda que se levantou, não foi no comecinho. Foi do meio do mar para lá. Então eu fico imaginando o terror, o pavor, irmãos, o medo. Quando eu e você se deparam com uma situação de morte. É ou não é? Quando eu e você se depara com uma situação de perigo, é ou não é? Quando eu e você, irmão, se depara com uma situação de enfermidade. Quando você tem que enfrentar uma enfermidade de alguém, que você tem que estar com alguém acompanhando no hospital, ou que de repente é você que está internado, quem já passou por isso sabe. Irmãos, existem várias situações. Você já pensou o medo de uma mãe de família, um pai de família, irmãos? Quando está com uma casa alugada, não tem o dinheiro, onde o homem chega e fala assim, olha, tem tal dia para você sair, se você não sair, vai ser despejado. Você já pensou o pavor dessa família? Irmão, existem vários pavores, existem vários terrores, que nós, como seres humanos, mesmo servindo a Cristo, irmãos, quando a gente está diante de uma situação de enfrentamento, de medo, a gente, irmão, se sente o quê? Pequenininho. A gente se sente tão pequenininho que parece que se tivesse que abrir um buraco, a gente cairia lá dentro. É ou não é verdade, igreja? É isso, porque nós somos carne, nós somos humanos. Mas a gente tem que entender que nós não vamos estar sozinhos. A gente só vai saber disso quando nós nos deparamos, irmãos, com essas situações. Se nós não enfrentarmos e passarmos por essas experiências, diga assim, experiências, irmãos, da vida com Cristo. Se nós não passarmos por essas situações, como é que a gente vai poder falar da fé? Como a gente vai poder falar que Jesus é conosco, que Jesus é fiel, que Jesus guarda, que Jesus protege, que Jesus livra? Irmãos, é fato que os discípulos, eles estavam com o mestre. Como é que pode? Eles estavam vivendo milagres. Eles andavam com Jesus de dia, de noite, de madrugada. Ia num lugar, ia no outro, repreendia, via uma perna crescer, via uma pessoa enxergar. Mas de repente eles estavam numa situação que eram eles. Vocês estão entendendo? Eles estavam vendo Jesus fazendo as outras pessoas. Mas quando é conosco, a gente aceita o trabalhar de Deus? A gente aceita a prova que o Senhor está permitindo a gente viver? É isso que a gente tem que entender, irmãos. E eu vejo aqui um grande ensinamento. Que Jesus, Ele aproveitou essa oportunidade, irmãos, para que os discípulos pudessem experimentar que Ele tem toda a autoridade. Que Ele tem todo o poder. Porque você está deitado na polpa. A polpa do barco é a pontinha, não é? É a pontinha do barco. Na ponta, não é? Não faz assim, ó. Não é isso? E ainda com uma almofada. Meu Deus, que autoridade é essa? Que fé, porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Isso ele estava querendo dizer, ó, ele estava ali deitado, mostrando para os discípulos que embora aparentemente pareça que ele está dormindo,
Pareça que nada está acontecendo, amém? Parece que nada está acontecendo. Parece que Deus não está fazendo nada. Parece que Deus se esqueceu de você. Parece que está demorando. Essa é a impressão que os discípulos tinham. Nossa, mas como é que pode? Será que ele não se toca? Será que ele não está percebendo? E é só os discípulos, irmãos, que fazem assim? É só os discípulos que andavam ali, estavam ali tete a tete com o Senhor, que pensavam dessa maneira? Nós também pensamos dessa maneira. Nós também pensamos dessa maneira. E aí ele simplesmente, ele olhou para o vento, como se ele falasse com uma pessoa. Cala-te, ô vento, cala-te. Porque ele é o Criador. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Então ele falou assim, chega, cala-te. E vai ter um momento, igreja, que vai se calar. Tem um momento, irmãos, que você não vai precisar mandar calar. Presta bem atenção que o Espírito Santo está falando. Vai ter um momento que você não vai precisar abrir a boca e falar assim, cala-te. Porque o próprio Deus vai chegar e vai se levantar, irmãos, e vai dar ordem. E vai acontecer. Porque tem coisas, irmãos, que Ele sabe que a gente pode vivenciar provas e tribulações por amor e respeito a nós. Por isso que lá Lamentações fala que mesmo que nós fomos contristados, por mais que a gente possa se sentir entristecido por uma repreensão, por uma prova, é o grande amor e respeito que Deus tem por nós. Então ele olhou para o vento, para o mar, e disse também, aquieta-te, cala-te. Olha que interessante, gente. Cala-te, vento. E mar, aquieta-te. Porque depois vai se fazer grande bonança. Amém? Vai se fazer grande bonança. Eu creio em nome de Jesus. Que essa tempestade, o Espírito Santo de Deus testifica. Essa tempestade é para a glória de Deus. É igual a morte de Lázaro. Amém? É para a glória de Deus, irmãos. Entenda nesta noite. Glória a Deus. O Senhor me deu essa passagem. Eu falei, Senhor, é essa passagem? É essa passagem. Então eu entendi que há tempos, irmãos, que a gente tem que chegar e falar, cala-te para a situação. Aquieta-te. Mas Jesus está dizendo que vai ter a hora, irmãos, a hora direciva, amém? A hora direciva, a hora da direção de Deus. Que Ele vai se levantar, irmãos, e Ele mesmo, e você vai ver sobre os seus próprios olhos. Os seus próprios olhos, os seus ouvidos, irmãos. Presta bem atenção, não se distraia. Glória a Deus, as crianças são bênção, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vai chegar um momento, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Tem coisas que a gente é usado por Deus, irmã Maria, que a gente chega e fala assim, aquieta-te, e se aquieta, não é? Aí fala, glória a Deus, aleluia. Tem coisas que a gente chega e fala assim, cala-te fulano, e o fulano se cala. Aí você fala, glória a Deus, aleluia. Só, irmãos, quando você não precisa abrir tua boca, quando você não precisa correr de um lado para o outro, se descabelando, e você vê o milagre. Irmãos, veja bem, você não precisou fazer uma unha, você não precisou mover uma unhinha, você não precisou mover um cabelinho da tua cabeça, irmãos, para intervir nessa situação, porque o próprio Deus simplesmente chegou e mandou uma ordem. Como a palavra do Senhor diz, que o Senhor no Salmo 91, ele diz, e Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis capítulo 1, a palavra do Senhor diz, que o Senhor diz, ele abriu a sua boca e disse o quê? Haja. Igreja, haja. Haja provisão, haja luz, haja vida, haja resposta, haja acontecimento, haja libertação, haja cura.
É o haja de Deus. É o haja de Deus. É o Shekinah de Deus, irmãos. É o fogo de Deus. É a palavra rema. Haja. Porque Deus disse, haja luz e houve luz. Haja peixes e houve peixe. Haja isso e houve aquilo. A palavra que sai da boca de Deus, irmãos, tem poder. E é interessante a gente notar que no primeiro livro de Gênesis, a primeira coisa que Deus disse, e haja. Irmãos, o que é o haja? O haja de Deus é o tudo. Já tem tudo. Haja, já está acontecendo, já está ocorrendo. Já existe, igreja. Vocês estão entendendo? O haja de Deus já disse. Então você não pode chegar e falar assim, porque eu vou conseguir. Não, você já conseguiu. Amém? Porque eu ainda vou ter. Não, eu já tenho. Porque eu vou ser. Não, eu já sou. Amém? Eu já tenho. Eu já sou. Eu já conheço. Eu já estou conseguindo. Eu já consigo. Não é que eu vou. Eu serei lá para o futuro. O haja, igreja, é hoje. Amém? O dia dessa noite é hoje. É hoje. É o seu presente. Fala assim, o meu presente é o hoje. O teu presente é o teu hoje. Não fica esperando por amanhã. Basta o amanhã, que se cada dia o seu próprio mal. Então, igreja, é o hoje. É o hoje. Era naquela noite que eles tinham que entrar naquele barco, irmãos, e passar para o outro. E houve aquela tempestade e eles passaram para o outro lado. Quem disse sim ou não? Sim, eles passaram para o outro lado. Aí que está o negócio. Oh, aleluia. Nossa, que calor maravilhoso aqui em cima desse altar. Aleluias, por quê? Aleluia, porque quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O vento e o mar, irmão, coisas inanimadas, coisas que eu digo assim, né, que não tem vida em si, de falar. O mar, né, eu digo assim, de pegar. Obedecem ao Senhor. Imagine as outras situações. Qual é a situação, igreja, que Deus não possa fazer? Qual é a situação que Ele não possa mudar? Porque até a palavra do Senhor diz que aqui, os anciãos, né, aqueles que estão com o cabelinho branco, a palavra do Senhor diz que até eles, lá em Isaías, né, pastor, renovarão as suas forças, sonharão. Irmãos, eu vou contar uma coisa para a igreja. Eu nunca me esqueci numa das viagens evangelísticas que eu e o pastor Edno fazíamos lá na igreja em São Paulo. Nós fomos para uma cidade chamada Santa Bárbara do Oeste. E quando nós chegamos ali, tinha a igreja já estava nos esperando, os pastores de São Paulo. Porque eram os pastores de São Paulo que iam nos visitar. Eu me lembro que quando nós chegamos, as irmãs se reuniram, nós chegamos perto da hora do almoço. E as irmãs se reuniram e foram fazer uma galinhada, fizeram comida, arrumaram a igreja, pôs a mesa e a gente comeu ali gostoso. E depois que nós nos alimentamos com aquele alimento, irmãos, tinha um irmãozinho de cabelinho branco, calça social, que ele subia assim a calça. Sabe quando a pessoa sobe a calça assim, enrola a calça social, sobe e de chinelo no dedo? E sabe como que ele entrou na igreja? Ele veio de bicicleta. Ele deixou a bicicleta lá fora e ele veio assim: pastores, eu vim aqui ver vocês. E é um grande prazer, uma honra estar com vocês. Eu quero pedir uma coisa. Pode falar, meu irmão. Ele olhou, a gente pensou, sei lá, acho que ele vai pedir um carro, né, para a gente orar, né? Para que ele tenha um carro, uma casa. Ele falou e falou assim: vocês podem pôr a mão na minha cabeça e pedir para Deus me dar o dom de evangelista? Para mim sair na minha bicicleta pregando e convidando as pessoas para a igreja. Eu e o pastor Edno, o pastor Paulo Gabriel, que já foi para a glória de Deus. Irmãos, desceu as lágrimas. O pastor Edno pegou o óleo, pôs a mão na cabeça daquele senhor. Irmãos, quando derrubou o óleo na cabeça dele, ele começou a falar em línguas, irmãos. Ele começou a falar em línguas que inundou. Aquela igreja, eram poucas pessoas que estavam ali. E ele começou a falar, pastor Paulo, uma língua de um cântico. Uma coisa tão indescritível, tão linda.
Que nós somos, irmãos, em vez de ele ser presenteado, nós é que fomos abençoados. E depois nós não ficamos mais sabendo, mas eu creio, irmã Luísa, que aquele homem saiu ali com aquele dom de evangelista. Por isso que eu falo, irmãos, não é a idade, não é a sua condição. Não é. É a sua disposição, é o quanto você quer se disponível para Deus. O quanto você quer se colocar para Deus. O quanto, igreja, que eu e você quer passar para o outro lado e não ficar acomodado e sentado, conformado, murmurando, aceitando, igreja. A gente tem que ir para cima, amém? A gente tem que passar para o outro lado, mas na direção do Senhor. Porque Ele vai intervir por nós, Ele vai chegar e vai se levantar, irmãos. Não vai precisar, vai ter um tempo da tua vida, da minha vida, que você vai ver esse sinal tão tremendo e maravilhoso, que você vai olhar e falar assim, realmente é Deus purinho. Porque eu não precisei mover uma unha. Mas que gozado, eu nem abri a boca. Mas como que isso aconteceu? Gente, mas eu não precisei fazer nada. Mas como aquela pessoa se moveu? Gente, é Deus. É simplesmente Deus. É poderosamente Deus, amém? Mas existe algo, irmãos, que quando a gente está para chegar do outro lado, o diabo não quer. Ele não quer. E o que acontece? Capítulo 5. Olha só. Olha que interessante. Você pensar no 4 e depois entender o que aconteceu no 5. Eu fiquei chocada. E chegaram do outro lado do... Então eles chegaram. O que aconteceu? A província dos Gadarenos. Meu Deus, dos endemoniados, meu Pai do céu. E saindo ele do barco, Jesus, né? Lhe saiu logo Deus, tu és poderoso, Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus, glória a Deus. Saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Olha isso, gente. E os grilhões em migalhas. Cadê? E ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes. Olha só, gente. Clamando, gritando, berrando, alucinado pelos montes. E pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, gente, o que ele fez? O demônio. Correu e adorou. Meu Deus. Gente, olha a camuflagem. Chegou, correu e adorou Jesus. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Falou a verdade. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, Jesus, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos.
E todos aqueles demônios, olha gente, todos aqueles demônios lhe rogavam dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Igual lá o faraó, né? E os que apacentavam os porcos fugiram. E os anunciaram na cidade e nos campos e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Ou seja, foi um grande rebuliço na cidade. E foram ter com Jesus. Quem foi ter com Jesus? O povo daquela cidade. Eles foram ter com Jesus. Para quê, igreja? Foram ter com Jesus e viram endemoniado o que tivera a legião, assentado como vestido em perfeito juízo e temeram. Mas algo estranho aconteceu. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe, aqui que eu estou falando, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Mas disse-lhe Jesus não permitiu que ele seguisse ele, mas Jesus disse o seguinte, mas vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. E como teve misericórdia de ti. E ele quem? O homem que foi liberto, começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe. E todos glória a Deus. Só que aqui, no versículo 17, aquelas pessoas começaram a rogar-lhe quem saísse daquela cidade. As pessoas daquela cidade começaram a rogar, implorar, pedir que Jesus saísse. Que Jesus fosse embora. Então, igreja, vai ter pessoas, vai ter lugares, e está cheio de pessoas que não vão querer Jesus. Isso é fato, irmãos. Como é que pode? Porque eles não tinham um coração convertido. Eles não tinham um coração para as coisas de Deus. Eles eram negociantes. Eles viviam, irmãos, com os lucros daqueles animais. Eles viviam, na verdade, atormentados. Existe uma potestade ali que queria que aquelas pessoas ficassem naquela mesma situação de ganho, de lucro, mas que também aquele homem, ele era o espetáculo daquela cidade. Vocês já viram, irmãos, algumas cidades do interior, que às vezes você passa anos, aí você volta, e sempre tem o louquinho da cidade? É ou não é verdade? Todo mundo conhece o louquinho da cidade. Ah, é o louquinho da cidade, tadinho, deixa ele como se ele fosse o quê? O referencial ali da cidade. Isso é uma coisa maligna, uma coisa diabólica. Isso não é para glorificar a Deus. Então a gente vê, irmãos, que aquele endemoniado, ele era a atração da cidade. Aquele homem, irmãos, aquela situação lamentável, deplorável, faziam com que toda aquela cidade fosse amaldiçoada. E você vê que o demônio, igreja, sabe, irmãos, quem é Jesus. O diabo e os demônios sabem quem é você em Jesus. E mesmo assim, irmãos, querem fingir que também são de Deus. Querem fingir, chega até em você, não é verdade? Se exprossa diante de você, fala a mesma língua que você, pensa que está com você, pensa que está com Jesus, na verdade não está. É um espírito que... O espírito de Judas, dentro da igreja, o espírito de Judas no seu caminho, o espírito de Judas, irmãos. Então, por que, pastora Adriana, você está trazendo essa história nesta noite? Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz, que o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Que nós, irmãos, temos que vigiar. Nós não podemos pensar só em orar e vigiar. Primeiro nós temos que vigiar e orar.
Vigiar, irmãos, para que a gente não venha cair em tentação. E isso era uma coisa terrível, porque o que aconteceu naquela cidade? Jesus chegou, irmãos, mudou aquela situação. Vocês entendem por que eles tinham que passar para o outro lado? Quem está entendendo agora? Irmãos, eles tinham que chegar do outro lado para chegar naquela cidade, para levar a libertação. E Satanás não queria que eles chegassem. Por mais que Jesus estava no controle, irmãos, entrou um espírito de incredulidade no coração dos discípulos. Então eles tinham que ficar com Jesus até o final ali, dentro daquele barco, até chegar do outro lado. Então você percebe, igreja, que quando Deus quer fazer algo na nossa vida, quando um milagre está sendo direcionado para a sua vida, vai ter levantes, igreja. Vai ter processos. Porque o inimigo sabe, irmãos, o que realmente vai trazer uma libertação. Por isso que a gente precisa, igreja, entrar no barco. Por isso que a gente precisa, nas sextas-feiras, que seja no sábado, que seja no domingo, a gente precisa buscar a presença de Deus, irmã Luísa. Por quê? Porque a gente não sabe a hora que você vai precisar ir para o outro lado. E se Jesus falar para você que você vai chegar do outro lado, é porque tem um propósito, amém? Irmãos, a gente passar por o outro lado tem um propósito. O propósito era chegar naquela cidade, mudar a situação, a rotina daquela cidade. Trazia libertação. Acabou aquele comércio de porcos. Os demônios entraram na manada de porcos, eles morreram. Caíram lá pelo penhasco e foram e morreram. E aquele homem, irmão, se tornou um evangelista na cidade de Decápolis. Vocês acham que um homem que vivia atormentado, irmãos, eu nunca vi na Bíblia, esse é o único, digamos assim, milagre, né, pastor, que a gente vê nessa passagem, um homem tão endemoniado, que vivia nos sepulcros. Imagine, irmãos, nenhuma cadeia podia prender aquele homem. E já pensou, Jesus tinha que chegar naquela cidade e levar a libertação. Por isso que eu e você, irmãos, nós temos um propósito. O Senhor está usando eu e você, está usando a tua vida para você levar a libertação para aquele que está lá na tua casa. Está usando a sua vida para levar a libertação para aquele que está numa situação, irmãos, numa situação daquela casa, numa situação naquele trabalho, irmãos, na rua onde você mora, irmãos, como eu falei, igreja. Sabe o que aconteceu? Eu não falei para vocês, daquele domingo, que o Senhor, eu não imaginei que eu ia chegar lá e ia falar assim para o vizinho, ó, vizinho, é o seguinte, eu vou chegar aí e eu vou tirar a faca de você. Irmãos, eu não cheguei. Quando eu vi, que eu abri o portão, quando eu vi, eu já estava lá na frente da casa. E até hoje, igreja, algo sobrenatural aconteceu. Aquietou. Gente, está tão quieto, está tão silencioso, que nunca mais houve uma briga. Acabou. E a faca está em casa, porque eu bato lá, o Ed não vai lá devolver a faca, não tem ninguém na casa. Assim, não tem ninguém assim na hora que a gente vai lá. Então eu falo, Senhor, o Senhor está no controle. Então, irmãos, é o seguinte, eu cansei, eu e a Islin cansamos de quase todo sábado aquela discussão, aquela gritaria, aqueles palavrão, aquele xingamento, até que chegou uma hora que o Espírito Santo me empurrou. Irmãos, porque eu fui empurrada. Ninguém na sua sã consciência, amém? Vocês concordam comigo? Quem concorda comigo? Você, na sua sã consciência, o que o mundo fala? Briga de marido e mulher? Você vai chegar e falar assim, olha, é o seguinte, Yasmin, espera um pouquinho, tá? Que eu vou abrir o portão, vou chegar. Não, irmãos. Foi aquela hora H que eu cheguei lá, o Senhor foi na minha frente, o homem ia matar a mulher, e a mulher está lá bem, tudo bem, está trabalhando, os filhos na escola, está tudo bem. Não sei como eles estão vivendo, mas está todo mundo quieto. Porque o mar se aquietou. A tempestade se calou. É assim que Jesus faz, irmãos. Então, presta bem atenção. Precisou o Espírito Santo me empurrar.
para me levar até lá, para que aquela família não fosse destruída. Perto da minha casa. Já pensou? Uma vizinha que foi morta porque o marido matou e eu fiquei lá dentro de casa. O que eu fazia? Eu ficava orando, intercedendo, até que, naquele dia, naquele sábado, ele pegou a faca e ele ia enfiar a faca na mulher. E eu vi com meus próprios olhos que a terra há de comer, eu vi. E para a glória de Deus, porque não sou eu, irmãos, é Jesus. E Ele nos dá autoridade. Então, o que eu entendo, irmãos? Que o Senhor quer me levar para o outro lado com um propósito. Porque grandes coisas Ele quer fazer na minha vida. Só que vai ter oposição. Então, para o teu milagre acontecer e chegar na tua vida, a libertação, diga assim, a libertação. Irmão, chega, vai ter um momento que vai parar, vai acabar, vai cessar. Esse problema, essa situação, ela vai ter um fim. E um fim glorioso, amém? Não um final de morte, não um final ruim. É um final em que o rapaz se tornou um grande evangelista. Você já pensou na cidade de Decápolis? Um homem que era atração por ser um endemoniado, agora vestido, trajado, limpo, sendo um evangelista. Teve que atravessar uma tempestade, irmãos. Eles tiveram que atravessar uma tempestade para que algo que estava para acontecer estava do outro lado. Eles precisavam chegar. Então você entende aonde você tem que chegar? Você tem que chegar. Tudo bem? Vamos atravessar? Vamos prosseguir? Vamos com o Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. É assim que Jesus trabalha, irmãos. O haja de Deus. Então ele vai chegar, mas ele vai usar você. Ele não vai usar o pastor, ele não vai usar o evangelista. Você não vai chamar o evangelista, você não vai chamar o pastor Edno, você não vai chamar o pastor Paulo. Na hora do haja, vai ser você. Por isso que nós temos que dizer, eis-me aqui, Senhor. Por isso, igreja, que nós temos que estar em oração. Nós temos que estar em vigilância, nós temos que estar em obediência, mas nós também precisamos estar na obra. Porque Jesus estava na obra, amém? Os discípulos estavam na obra. Então não pense, o vento está se levantando, o mar está agitado, não ponha na cabeça, é o diabo, é o Satanás. O Senhor está querendo te dar uma grande bênção. Deus, irmãos, quer te presentear com uma grande libertação. É a libertação que eu e você precisa. É a libertação que eu e você precisamos ver e enxergar dentro da nossa casa. É o milagre, irmã Maria, que eu e você precisamos enxergar dentro da nossa família. Dentro da empresa. Dentro, irmãos, de você olhar para uma pessoa e você olhar a necessidade, a calamidade daquela vida e falar, Jesus, essa vida precisa mudar. É a gente ter compaixão. Amém? É a gente, irmãos, se condoer pela vida da outra pessoa e a gente trazê-la para dentro de nós, abraçar essa causa em oração. E se o Senhor falar para você, vai, você vai. Se o Senhor falar para você, passemos do outro lado, não é assim, você vai passar para o outro lado, é passemos. Amém? Não é você vai passar sozinho, passemos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, igreja? Essa é a palavra dessa noite. Toma posse, porque eu entendo tudo isso. Que eu e você, irmãos, que estamos aqui nesta noite, essa palavra tinha que ser para mim e para você. Nós vamos passar para o outro lado. Não com a dúvida, será? Não, já foi. Já está nos esperando do outro lado o milagre. Amém? A bênção já está do outro lado. Basta a gente obedecer. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra? Fado engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, já estamos terminando. Amém? Glória a Deus. Aí o que eu quero dizer? Que essa semana, para terminar. Oi, pode. Legião. Olha só.
Não ia. E- Muito maior. Então, pastora Rita, glória a Deus. Então, se percebe, a pastora Rita trouxe, isso é do Espírito, irmãos, a dimensão, o tanto que tinha de demônios, é o tanto, irmãos, da grande bênção que eu e você vamos receber de Deus. Porque existe coisas, igreja, grandes coisas, assim, grandes coisas. Não pense em pequenas coisas, não. Existem grandes coisas, irmãos, que Deus quer nos dar, mas só com jejum, isso é importante. Porque para passar do outro lado e entrar numa cidade totalmente infestada de demônios, legiões, irmãos, precisa realmente passar por uma prova. Precisa realmente estar habilitado. Amém? Glória a Deus. Então pense nisso. São grandes coisas, irmãos, que vão mexer. Presta bem atenção. Não leve como uma coisa comum. A pastora Rita está lá no hospital, ou está cuidando da sua irmã. É uma coisa sobrenatural. Não pense, irmãos, que é uma coisa comum você ali ter um confronto com o teu chefe. Ou você ser mandado por uma cidade para fazer determinada coisa e você achar que é uma coisa comum. Não pense dessa maneira, não. Não pense dessa maneira que você está simplesmente morando ao lado da casa de um endemoniado ou macumbeiro. Não pense. Tem grandes coisas acontecendo. Só que vai depender de você. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado sempre. E o que aconteceu, igreja? Hoje é sexta-feira. Quarta-feira, eu estava me despedindo dos meus pais, lá para cima, nós nem estávamos na porta da casa deles. Eu estava para cima, ali esperando o ônibus, numa quarta-feira linda, maravilhosa, como tem estado os dias. Uma rua erma, uma rua tranquila, os vizinhos tranquilos, uma rua muito abençoada. Até o nome da rua chama-se Jesus Pietro. E aí eu estava de costa, para a subida, e meus pais estavam assim, de frente para a subida. Eu estava de costa para a rua, para a subida, e eles estavam de frente para mim. E a gente estava feliz e alegre. De repente, irmãos, chegou um endemoniado. Chegou, pastor. Quase 2 metros de altura o homem. Estava de costas. Ele chegou, ele estava com vidro de perfume vazio. Vidro na mão. E ele chegou, parou assim, a gente na calçada, e ele parou assim, do lado da rua, olhou e falou assim: você sabe que Deus está te dando um grande livramento? Eu falei assim, sim, com certeza. Ele falou assim, agora eu vou olhar para... Ele falou assim, agora eu vou... Para saber que eu vou olhar para você, agora eu vou profetizar. Irmãos, uma língua que não tinha nada a ver. E começou, eu olhei para minha mãe olhou, entendeu? E começou a fazer umas perguntas, nada a ver. Tipo, nada a ver, irmãos. Umas perguntas tão esquisitas, sabe? Jesus está aqui na terra ou Jesus está no céu? Umas coisas assim, sabe? E aí, o que aconteceu? Olhava para mim e falava assim, porque olha só o espírito de Satanás, pastor Paulo. Falou assim, porque você está devedora em Deus. Porque você está devendo para Deus. O que o diabo faz? O diabo acusa. Eu olhei para ele e falei assim, não, em nome de Jesus. Aí ele, igreja, ele ficava assim, ó. Começava a falar em línguas, eu olhei para minha mãe, eu olhei para o meu pai, e a gente falou assim, espírito de Satanás, está repreendido. Em nome de Jesus. Aí, igreja, Deus mandou o ônibus. Aí eu falei assim, Jesus, e agora? Esse homem vai embora ou não vai embora? Vai ficar com meus pais ali conversando? Minha mãe olhou para mim e falou assim, filho, esse ônibus está vindo. E ele olhou para mim e falou assim, eu só queria ter 10 minutos com você. Eu falei, graças a Deus você não tem, porque eu já estou indo embora. O ônibus veio e eu falei, Senhor, cobre os meus pais com o sangue do Cordeiro. Pois eu entrei dentro do ônibus, pedi para Deus proteger, Deus guardar. Só que antes, irmão, sabe por que também é espírito de Satanás? Porque ele olhou e falou assim, eu já profetizei e eu quero saber assim se você tem um dinheiro, se você tem um dinheiro para me comer. Entendeu?
Minha mãe olhou para ele e falou assim, não, dinheiro a gente não tem, mas se você quiser, eu tenho comida. E aí o ônibus chegou e eu falei, meu Deus, será que ele aceitou ou não? E agora? Se ele falar que ele quer comida, né? E eu não soube, irmãos, o que aconteceu. Não, é claro, naquela hora. E o que eu fiz? Eu fiquei em oração. Depois a minha mãe me contou que ele desceu atrás deles, ficou assim na calçada, de frente para o portão. Minha mãe entrou, fechou o portão e ele perto. Fez um prato de comida, pastor Paulo, e deu a comida, fechou o portão, ele foi embora. Então, por que eu estou contando isso? Eles podiam muito bem ter empurrado 2 pessoas de idade para entrar dentro da casa. Irmãos, não tinha ninguém na rua. Uma rua que é assim, os vizinhos estão sempre ali, não tinha ninguém. Mas existia Jesus e os anjos do Senhor. Então, irmãos, depois minha mãe falou, me contou o que aconteceu. Mas o que é o meu dever? Eu orei e intercedi. Pegou o pote de comida e, sumiu, desapareceu. Mas a minha mãe falou para mim, filha, eu fiquei desde o alto da minha cabeça até a planta do meu pé com o meu corpo tremendo. Porque esse homem podia fazer alguma coisa comigo e com o seu pai. Mas eu sabia que Jesus, ele viu algo em nós. Que ele viu que nós não estávamos sozinhos. Da mesma forma, irmãos, que ele chegou e ele viu algo em mim que o confrontou. Para a glória de Deus. Então, igreja, eu testemunho que isso daí é uma afronta. Isso daí é um ataque do inimigo. Por quê? Porque você está no lugar que você está tudo bem, você não percebe. Você está tranquilo quando de repente vem uma pessoa, o enviado, que você nem imagina de onde veio, e você não sabe. Falando em línguas do inferno, e falando coisas que eu tinha certeza que era ali, Você está entendendo? Mas caiu por terra, porque se veio com um propósito ruim, foi envergonhado. Por quê? Porque nós estamos, irmãos, na brecha. Nós estamos na brecha com o Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, já são 8:55. Vamos fechar os nossos olhos, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo aqui que tem um pedido de oração. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que o Guilherme colocasse uma música de fundo para a gente poder encerrar. Irmãos, nós vamos orar pelo José Hidalgo. É isso? O pedido de oração, pastor? Esse papel estava aqui. Alguém que pediu essa noite? E Benedita da Silva? Tem esse pedido de oração, irmã Elza? Não? Então esse papelzinho já estava aqui. O dízimo. Amém. Então tá, irmãos. Amém. Vamos fazer uma oração e já a gente vai fazer o dízimo. Vamos levantar as nossas mãos. Vamos fazer esse momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor Jesus, nesta noite maravilhosa, nós queremos declarar a sua glória. Nós queremos declarar o seu haja. O haja da provisão. O haja, Senhor Deus, da cura, Senhor. O haja, Senhor Deus, das cadeias sendo quebradas. O haja, Senhor Deus, dos livramentos. Nós queremos declarar o haja, Senhor, da salvação sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos bens, porque o Senhor tem nos ungido desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Nós glorificamos ao Senhor pela bondade do Senhor, pela unção todos os dias sobre a cabeça dos meus irmãos. Que haja, Senhor, o fogo santo no altar. Que o altar, Senhor Deus, da vida dos meus irmãos, em todas as áreas, sejam seladas, sejam ungidas pelo sangue do Cordeiro. Que nesta noite, Yeshua, o seu nome seja exaltado. Que as chaves do céu sejam viradas. Senhor, que as respostas venham ser movidas. Que o céu, Senhor Deus, declare: passemos para o outro lado. E haverá milagres. E haverá salvação. E haverá, Senhor
Senhor Deus, cura, Senhor. E todo tumor será estipado. Toda diabetes, Senhor, será quebrada. Toda pressão alta, Senhor. Todo problema, Senhor Deus, nas glândulas, Senhor Deus, serão, Senhor Deus, colocados no seu devido lugar. Que todas as dores musculares, Senhor Deus, o rim, Senhor, o estômago, Pai, a garganta, que todos os órgãos, Pai, entrem como um acordo, e que haja saúde, que haja libertação, Senhor, que essa casa, Senhor, ela seja, Senhor Deus, mudada a atmosfera espiritual. Que no lugar de medo haja coragem. Que no lugar, Pai amado, de dificuldade haja abastança. Ah, Senhor, envia o comando e diz: cala-te. Envia o comando e diz: aquieta-te. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E nesta noite, Yeshua HaMashiach, eu quero te glorificar. Eu quero te adorar. Eu quero me prostrar aos teus pés. Porque santo, 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 santo tu és. Jesus, o Senhor é fiel. E essa palavra nesta noite, essa palavra veio como uma cura. Essa palavra veio, Senhor Deus, como uma cobertura sobre a nossa vida. Essa palavra nos traz alegria. Ela nos traz esperança. Ela nos traz consolo. Ela nos traz graça. É tudo que eu oro nesta noite. Que a sua bondade, os sinais seguirão aqueles que creem. Que no seu nome, Jesus, expulsarão os demônios. Pisarão em serpentes e escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, nada e nenhum nos causará dano. Porque aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro sabe que o Senhor Jesus e os seus anjos são a maioria neste mundo, Pai tenebroso. Que o Senhor é poderoso. Que o Senhor Jesus muda coisas, pessoas, situações. Que o Senhor envia anjos. O Senhor envia suprimento. O Senhor levanta pessoas em nosso favor. O Senhor cria situações estratégicas para que a gente possa viver a bondade, a benignidade do Senhor todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Oramos também nesta noite pelas